Boa noite, gente. Tudo bem? Sejam bem-vindos a esse canal novamente. Mais um conversando sobre Deus, né? Conversando com Deus também, né? Porque quando a gente fala dele, a gente se aproxima dele. Então a gente acaba falando com ele também, né? Hoje nós não temos um tema específico, tá? Vou tentar conduzir, porque eu li uma mensagem nesse livro aqui, ó, Pão Nosso, da coleção Fonte Viva, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e é a mensagem número 67. Esse livro traz várias mensagens muito lindas e pra gente poder refletir. Eu uso também para fazer o Evangelho segundo o Espiritismo e uso também nas nossas orações. Eu e minha irmã, a gente usa, antes da gente rezar pelas outras pessoas, a gente sempre começa assim com uma mensagem desse livro. É um livro muito bom. E que a gente possa fazer uma boa reflexão, né, amparados por Deus, e que eu seja útil. Eu não sei mais do que ninguém, eu só tento entender. Então aqui é um lugar que eu me proponho a doar aquilo que eu acho que eu sei, que eu tenho um pequeno conhecimento. E não quero ensinar nada para ninguém, não é essa a intenção. Mas dizem que eu sou boa nisso. E quem sabe é isso que Deus quer para mim, né? É o propósito. Um dia eu conto a história de como tudo isso começou e de quanto eu era tímida. Mas hoje vamos nos ater à mensagem. Então tá. Má vontade. Não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 11. Má vontade gera sombra. A sombra favorece a estagnação. A estagnação conserva o mal. O mal entroniza a ociosidade. A ociosidade cria a discórdia. A discórdia desperta o orgulho. O orgulho acorda a vaidade. A vaidade atiça a paixão inferior. A paixão inferior provoca a indisciplina. A indisciplina mantém a dureza do coração. A dureza de coração impõe a cegueira espiritual. A cegueira espiritual conduz ao abismo. Entregue às obras infrutuosas da incompreensão, pela simples má vontade, pode o homem rolar indefinidamente ao precipício das trevas. Bom, então esse texto fala sobre a má vontade. E aí esse texto me chamou a atenção, talvez porque eu tenha muitas coisas que eu já fiz e que eu ainda faço com má vontade, né? Isso quer dizer, coisas que a gente faz sem vontade de fazer, sem amor, sem dedicação, pela simples obrigação de fazer. E lendo esse texto, né, eu comecei a refletir sobre como é perigoso, né? Como é arriscado, como faz mal viver uma vida inteira fazendo coisas com má vontade. E é um pequeno vício
que se ele não for corrigido, se nós não prestarmos atenção a ele, nós podemos sim passar uma vida inteira mal-humorados, deprimidos, insatisfeitos, né? Porque imagina uma pessoa que trabalha numa coisa, numa empresa, ou num escritório, ou sei lá o que, ou trabalha de alguma coisa, e se ela faz aquilo com má vontade. E quantas pessoas, né, a gente não conhece que não gostam dos seus trabalhos, que não fazem os seus trabalhos com amor? Quantas pessoas nós não conhecemos, e quando eu digo nós nos conhecemos, a gente se coloca, eu me coloco no meio disso, de quantas pessoas que não gostam de nenhum tipo de trabalho. Pessoas que têm dificuldade em cumprir com as suas obrigações, que estão sempre de má vontade, sempre insatisfeitos, né? Então isso gera consequências que talvez a gente não preste atenção, que talvez a gente não dê a devida importância, mas são esses pequenos vícios, né? Esses pequenos maus hábitos, essas pequenas desatenções que fazem com que a gente tenha uma vida estagnada espiritualmente, uma vida que não saia, que não se movimenta, de uma vida que não vai para frente, de uma vivência desperdiçada. E eu acho que é esse o ponto nevrálgico da coisa. Nós sabemos que estamos passando por um momento de transformação, por um momento em que o mundo está se transformando. Nós enxergamos, porque nós que acreditamos em Deus, nós sentimos dentro dos nossos corações que coisas muito grandes virão a acontecer e que estão acontecendo. Então, nós não podemos mais perder tempo. Por onde a gente olha, há sofrimento. Nós estamos sofrendo. Por mais religioso que eu seja, por mais espiritualizado que sejamos, nós todos estamos sofrendo. Espiritualizados ou ateus, cristãos ou de outras religiões. Então, estamos vivendo momentos muito difíceis e ninguém gosta de sofrer. Sendo assim, precisamos buscar evoluir, buscarmos nos transformar para que a gente possa, de alguma maneira, sofrer menos. Então, se aquilo que eu faço me traz sofrimento, eu tenho que deixar de fazer. Se eu não posso deixar de fazer, eu tenho que mudar a maneira com que eu faço. Nós temos milhões de obrigações diárias que talvez não devessem ser vistas como obrigações, mas como deveres, como consequências de atos, de decisões que nós tomamos nesta vida ou em outra vida. A necessidade que nós temos de assumir as nossas responsabilidades. A partir do momento que eu tenho uma nova visão sobre todas essas responsabilidades, sobre todos esses deveres, sobre todas essas obrigações, a minha vida passa a ter uma outra conotação.
mas não é mágica, né? Não é num passe de mágica que eu vou passar a lavar a roupa feliz e contente, ou que eu vá cozinhar feliz e contente, ou que eu vá arrumar a minha casa, ou que eu vá ao meu trabalho, ou que eu enfrente o trânsito, ou que eu tenha que subir num cavalo e ir para o campo, né? Porque, para quem não sabe, a gente mora em Uruguaiana, eu moro em Uruguaiana com a minha família, e nós somos do meio rural. E para quem vive da agricultura, não há muitas opções, né? Então, não importa que esteja a temperatura amena ou que esteja 40 graus, com sensação térmica de 43, como faz aqui durante todo o verão. Alguém precisa subir ao cavalo e ir camperiar, né? E pastorear as ovelhas e o gado. O funcionário, o peão, o meu marido, tem que subir em cima do trator ou pôr o pé na água morna da lavoura, com o sol estralando na cabeça, e ir cuidar da irrigação do arroz. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem que fazer coisas que a gente não quer fazer, que a gente gostaria de fazer apenas num dia que está inspirado, né? Ou num dia que está com uma temperatura amena. Mas a vida não é assim, não só de quem trabalha no campo, mas como de qualquer pessoa adulta, né? As crianças mesmo têm que ir para a escola. Então, que diferença faria nas nossas vidas se nós enxergássemos essas situações de uma outra maneira? Não simplesmente como um fardo, como algo pesado, algo difícil, algo que eu sou obrigado a fazer, mas como uma escolha racional, como um dever que eu assumi, como uma responsabilidade que eu escolhi pelas minhas escolhas, né? Como consequência das minhas escolhas. Que diferença faria se eu colocasse amor em tudo isso? Que diferença faria se nós estivéssemos dispostos a servirmos ao invés de servir? Porque uma coisa que o secularismo fez conosco, né? Uma coisa que a modernidade, esses novos filósofos e pensadores, sei lá o que fez, tá? Foi com que nós diminuíssemos a importância do servir. Em algum momento nós nos perdemos. Em algum momento nós passamos a entender que servir é humilhar-se. E na verdade não é. Porque Jesus, ele que era o amor encarnado, ele que era e é livre de pecado, ele disse, né? Eu não vim para ser servido, mas para servir. Que está em São Mateus, né? São Mateus capítulo 20, versículo 28. Então, a gente veio ao mundo, somos cheios de pecados, cheios de defeitos, nos achamos mais do que os outros, somos incapazes de olhar o outro com amor, com caridade, e nos achamos ainda no direito de sermos servidos.
e de olhar o serviço, de olhar o trabalho, de acreditar que o servir o outro seja algo de menor importância, algo que é vergonhoso, algo que deva ser ignorado e evitado. E o pior, nós temos ensinado aos nossos filhos isso, porque nem mesmo dentro de casa eles assumem responsabilidades. Nem mesmo cercados de todo o carinho, de toda a proteção, né, de um lar, de uma família, nós somos incapazes de ensinar aos nossos filhos que eles têm que assumir responsabilidades, que eles têm que enxergar as suas obrigações como deveres e que eles devem ficar felizes e satisfeitos em exercê-los. Que eles devem se sentir felizes em servir aos pais, em servir aos irmãos, em servir aos vizinhos, em servir à sociedade como um todo. Então é por isso que a sociedade está tão egoísta, está tão agressiva, tão individualista, tão violenta, porque nós individualmente estamos egoístas, estamos individualistas. Porque pensar no outro requer humildade. Servir o outro requer humildade. E nós vivemos num mundo que despreza o humilde, que despreza o serviço, né? Então a gente ainda vive como se fôssemos aristocratas pertencentes a uma casta especial que não queremos servir. E isso em todas as classes. Porque aquele que é pobre, muito pobre e que precisa trabalhar, também faz isso de má vontade. Não só o rico que trabalha, que tem que trabalhar e faz isso de má vontade, mas todos nós, né? Então, nós precisamos refletir sobre quantas obrigações, né? Quantos deveres nós cumprimos com má vontade e como isso corrói a nossa alma, como isso atrapalha a nossa evolução, como isso nos afasta de Deus. Porque o que foi que Deus nos ensinou, né? Qual é o nosso grande dever? O que nós viemos fazer aqui? Se o Filho dele veio para servir, se o Cristo veio para servir, o que resta para nós, então? Eu, como mãe, eu devo repensar aquilo que eu faço em relação aos meus filhos, né? Por que as pessoas hoje abortam com tanta facilidade? Por que tem tanta gente defendendo o aborto? Porque ninguém quer trabalho. Porque a maternidade é vista, a paternidade é vista como trabalho. Por que tantos pais abandonam as famílias, abandonam seus filhos? Porque eles não querem assumir essa responsabilidade. Porque agimos como crianças mimadas. Então precisamos entender que a valorização do dever, o olhar amoroso, né, o assumir as consequências, assumir as responsabilidades. Mas não adianta a gente querer ensinar isso para os nossos filhos, para os nossos netos, para as gerações futuras,
se eu não incorporei isso? Eu quero servir a Deus, mas eu não posso me esquecer que o seu grande mandamento, o primeiro mandamento, é buscar a Deus, amar a Deus acima de qualquer coisa e amar o próximo como a si mesmo. E o que é isso além de servir? Servir a Deus, mas não é nos meus termos. Às vezes, aquilo que eu enxergo, que eu vivo, com tanto sofrimento, não é? Porque eu posso ter a família que eu não gostaria de ter, mas é a família que Deus escolheu para mim. É a família que Deus quer que eu tenha. E Deus quer que eu, participante desta família, membro desta família, que eu sirva esta família. Nós, como pais, né? Deixarmos de enxergar o casamento, o relacionamento, como algo pesado, como algo difícil. O que tem de errado na mulher servir o seu marido? O que tem de errado no marido servir a sua mulher? A beleza que existe no servir. A beleza que há no se apagar para que o outro floresça, para que o outro brilhe. A beleza que há no dobrar os paraquedas, que nós mulheres que não trabalhamos fora, dobramos todos os dias, para que o marido trabalhe fora, para que ele brilhe lá na frente, mas por trás nós estamos aqui. E isso não desvaloriza o meu trabalho, porque o mais importante, na verdade, eu estou fazendo. Não diminuindo a importância daquele que busca a manutenção financeira da família, porque ninguém vive sem dinheiro, né? A despensa não enche sozinha. Não adianta. Alguém tem que trabalhar. Que lindo que é isso, né? Então, que trabalhe com amor. Eu carrego todos vocês nas minhas costas. Bom, alguém tem que trabalhar, ou o homem ou a mulher. E alguém tem que criar os filhos. Bom, os dois precisam trabalhar, mas os dois vão precisar se dedicar aos filhos. Porque vocês escolheram ter filhos. Alguém vai ter que trabalhar menos lá fora para poder se dedicar aos filhos aqui. Porque não adianta a gente se iludir achando que as escolas e as babás farão um trabalho melhor do que nós. Porque Deus escolheu aquele pai e aquela mãe para aqueles filhos. Nós escolhemos os nossos filhos, nós escolhemos o nosso cônjuge. Nós simplesmente não escolhemos por beleza ou por comodidade, né? Na verdade, nós escolhemos para servir, só que chega aqui ninguém quer servir. A gente quer que os filhos nos sirvam, mas a gente não quer servir. A gente quer que o marido nos sirva, mas nós não queremos servir. Então, esse sagrado que há nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, o viver bem aquilo que se tem para viver.
Porque é a vida que nós temos. É uma questão de inteligência, né? Nós vamos escolher viver bem ou vamos escolher viver mal? É sobre isso que nós temos que pensar. Sobre tudo aquilo que eu tenho feito simplesmente por fazer, sem fé, sem carinho, sem amor, sem um propósito. Porque Deus quer que nós evoluamos. Ele não quer que a gente sofra. Aquela doença que eu estou enfrentando, aquela dificuldade financeira que eu estou enfrentando, não é porque Deus quis. É porque aquilo é necessário para minha evolução espiritual. Porque aquilo é consequência das minhas reações, das minhas ações. Desculpa. Eu preciso assumir isso. Porque senão eu vou ter que viver tudo de novo. Porque eu tenho que aprender algo com aquilo. E só o amor ensina de verdade. Enquanto eu não viver aquilo com amor, enquanto eu não viver aquela doença com amor, enquanto eu não viver esse casamento com amor, enquanto eu não viver a criação dos meus filhos com amor, enquanto eu não viver o meu trabalho com amor, a minha religião com amor, eu terei que passar por isso de novo e viver novamente, para que eu possa finalmente vivê-la com amor. Então, aproveitemos a oportunidade sagrada que nós estamos tendo, né? Desta vida que não é a única, mas é importantíssima. O tempo é algo que cada dia se torna mais precioso. Então que a gente traga Jesus para esses momentos. Obviamente, ninguém é santo e a gente não vai conseguir viver isso 24 horas por dia. Mas que eu busque, através da oração, através da meditação, através da yoga, através do exercício físico, através da leitura do Evangelho, da leitura da Bíblia, através das missas, através dos cultos evangélicos, através das palestras espíritas, que eu busque essa aproximação com o sagrado, que eu busque essa presença, essa calma, né? Esse foco, essa concentração, para nós podermos apreciar os nossos momentos, para que nós possamos vivê-los em toda a sua intensidade e descobrirmos no simples, no singelo, no difícil, até no triste, no doloroso, o belo, o sagrado, o amor. Que a gente possa descobrir Jesus, a sua família abençoada, José e Maria. Que a gente possa sentir Deus, que a gente possa elevar os nossos olhos enquanto estamos aqui embaixo. Um beijo, que Deus proteja a todas as famílias, que a gente possa servir aos nossos. Até mais.